Oh
louvado e exaltado é o nome de Deus, amém? Bendito seja o nome do Senhor Deus para todos sempre, amém? 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 Sem perder de tempo, eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia Sagrada e abrir comigo no livro dos Coríntios, né? Dos Coríntios, né? Uma revelação dentro da palavra. Por que Jesus escolheu o Paulo? Como eu não me contentei com isso só, eu também quis saber por que Jesus escolheu o vinho. Se fosse nos dias de hoje, ele poderia ter escolhido a Coca-Cola, né? Uma Fanta laranja, se fosse nos dias de hoje. Jesus poderia ter escolhido a própria água cristalina. Mas por que ele escolheu o vinho? E Deus também me deu uma revelação sobre o pão e sobre o vinho. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos em nome de Jesus. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. Amém? Está escrito, registrado assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Amém? Amém. Tome o seu assento no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu disse para os irmãos que eu me informei hoje com base na Bíblia Sagrada por que Jesus escolheu o pão. E hoje eu fiquei com isso na cabeça. Por que ele escolheu o pão? Por que ele não escolheu um biscoito? Por que ele não escolheu um outro alimento? Por que tinha de ser o pão? E por que o suco de uva? Por que não poderia ser qualquer outra bebida? Ou até mesmo a água cristalina? E Deus então, pela sua misericórdia, me deu uma revelação dentro da palavra. Amém? Quero lembrar os irmãos que aquele dia ou aquela noite era uma comemoração da Páscoa. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus então ele se reuniu com os seus discípulos e ali para participar da primeira e da última ceia com os seus discípulos. Pastor, não é a última porque continua servindo até os dias de hoje para Jesus. Amém? E a Bíblia Sagrada nos traz um relato de extrema importância. E este relato fala desta cerimônia que ficou conhecida mundialmente como a Ceia do Senhor. Aquele dia seria comemorado a Páscoa, mas ficou conhecido como a Ceia do Senhor. Por quê? Porque foi uma ocasião em que Jesus comeu a refeição da Páscoa com os seus discípulos. Por essa razão, ficou conhecida mundialmente como a Ceia do Senhor. E por ela, pela ceia, agradecemos a Deus pela obra que Cristo fez por nós, que é a comunhão. Porque por meio da ceia, celebramos a comunhão que temos com Deus e com nossos irmãos. Assim,
quando comemos o pão e bebemos o vinho, devemos refletir sobre a morte de Jesus e lembrar-nos de sua promessa de retornar. Por esta razão que nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Gratos pela maravilhosa dádiva de Deus que nos permitirá um dia alegremente encontrar com Cristo e toda a sua igreja. Agora vamos ao porquê do pão. Procurei me informar com base na Bíblia por que o pão. E eu descobri algo que você e eu já sabíamos, mas talvez não sabíamos através da palavra. Que o pão possui uma consistência. O pão é um alimento. Você pode observar que quando estamos com fome no nosso dia a dia, o pão ele sacia a nossa fome. Eu não posso dizer que o vinho sacia a nossa sede, mas o pão sacia a nossa fome. E por esta razão é considerado pela Bíblia Sagrada como um alimento que possui consistência, como um alimento, vou usar uma palavra assim forte, um alimento assim que enche a gente, ok? Então eu estava me informando sobre a Bíblia Sagrada a respeito de por que Jesus escolheu o pão. E eu pude entender que Jesus queria abrir uma porta entre nós e Deus, ou entre nós e o céu. Mas Jesus não queria abrir uma porta qualquer. Então quando Jesus tomou o pão, diz a Bíblia Sagrada que ele deu graças a Deus, partiu o pão, e após partir ele disse aos seus discípulos: olha, o que você está comendo é o meu corpo. O que você está alimentando aí é o meu corpo, que em breve será partido por muitos. Aí eu falei, mas ainda não entendi. Aí eu fui lá nos cordeiros e eu descobri que um cordeiro dava para alimentar algumas famílias de pequena quantidade de pessoas em casa. Eu descobri que um cordeiro dava para alimentar algumas famílias. Eu descobri também que você e eu também sei, eu e você sabemos, que o cordeiro também era utilizado pelos sacerdotes para perdoar o pecado. Antes, o que ligava o homem a Deus, ou o único método de ligar o homem ou a mulher a Deus, somente quando o sacerdote sacrificava o cordeiro para perdão do nosso pecado. Era o único meio de nós nos aproximar de Deus, e não havia outro meio. Jesus então decidiu mudar isso. Jesus decidiu primeiro ser o único cordeiro, e que este morresse por todas as nações. Eu disse que o cordeiro dá para alimentar algumas famílias onde tem poucos componentes dentro da família. Mas um cordeiro chamado Jesus Cristo de Nazaré alimentou o universo inteiro. Amém? E aí, eu continuei lendo, eu queria achar a explicação do pão. Por que o pão? Aí eu descobri com base na palavra, que a nossa comunhão de 30 dias, ou nós ficarmos 30 dias sem tocar no corpo e no sangue do Senhor, amado, seriam momentos que nós poderíamos sentir fome espiritual. Seriam momentos que o nosso corpo, assim, espiritual, poderia se sentir fraco. Então nós temos que nos alimentar de um alimento assim, forte. Um alimento que possui consistência. E a consistência que está sobre esse pão é a pura presença do Espírito de Deus. E aí, eu parti para o vinho. Por que o vinho? Porque Jesus não poderia ter pego ali uma água cristalina. Naquela época tinha as águas sem esse tratamento que tem hoje, mas porém era muito pura. Por que tinha de ser o vinho? Por que tinha de ser o suco? E o entendimento que a Bíblia me dá, que a uva é considerada um alimento forte para o nosso organismo.
A uva é considerada um alimento forte, uma proteína forte para o nosso corpo físico. Então, amados, Jesus não iria querer pegar uma frutinha qualquer, bem fraquinha, para colocar no lugar do sangue dele, que remiu o pecado do universo inteiro, que perdoa pecado, que lava o homem, que purifica. Você está entendendo? Então, a revelação que Deus me deu é que o pão é um alimento resistente e forte, assim como a uva é um alimento também resistente e forte. E sendo o pão resistente e forte, Jesus então pegou o pão, deu graças e disse: olha, isso daí é o meu corpo. Jesus então se comparou o corpo dele ao pão. Ou seja, o corpo dele que foi partido por muitos, a expressão da palavra é essa, ali na cruz do Calvário, por todos aqueles que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. E quando ele utiliza a uva, ou melhor, o suco de uva, ele quis transmitir a você e a mim que o sangue dele possui também consistência, que o sangue dele possui uma proteína forte para a sua e para a minha vida. Amém? Então esta uva que está aqui, e este pão que está aqui, esta uva ela é muito boa para o seu corpo físico e para o meu corpo físico. Está entendendo? Este pão é muito bom para o seu físico e para o meu. Mas quando lhe é colocado a consistência do Espírito Santo, aí essa uva passa a ser bom para a tua alma. Este pão passa a ser bom para a tua alma também. Está entendendo? Porque é através do corpo e do sangue que nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Amém. Como o sangue de Jesus está relacionado com a nova aliança? Com a pergunta que foi feita. Aí vem a resposta: pela antiga aliança. Por quê? Pela antiga aliança, irmãos, as pessoas só podiam aproximar de Deus por intermédio de um sacerdote que oferecia um animal em sacrifício pelos pecados. E depois que Jesus foi oferecido como sacrifício por nossos pecados, todos podem ir diretamente a Deus por meio da fé, porque a morte de Jesus nos tornou aceitáveis aos olhos de Deus. Isso está no livro de Romanos, capítulo de número 3, do versículo 21 até o 24. Amém? A antiga aliança era uma sombra da nova aliança. Está onde? Está lá no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31, e Hebreus, capítulo 8. Amém? E escuta bem, e ela indicava o dia em que o próprio Jesus seria o supremo e derradeiro sacrifício pelo pecado. Em vez de colar um cordeiro imaculado no altar, o cordeiro perfeito de Deus foi morto na cruz, um sacrifício santo, sem pecado, oferecido para que nossos pecados fossem perdoados de uma vez por todas. Todos aqueles que creem em Cristo recebem este perdão. Amém? Então vamos voltar para o pão e para a uva. Quando Jesus pegou o pão, amados, a Bíblia fala que eles estavam em um momento ali, uma noite de se comemorar a Páscoa. E Jesus então queria mudar a história. Jesus sabia que poucos instantes depois, poucas horas depois, ele seria preso no Getsemane ali em oração. Jesus sabia que ele seria preso. Jesus sabia que ele seria injustiçado. Jesus sabia que ele seria levado. Jesus sabia que ele seria crucificado e morto na cruz. Então Jesus ele tomou uma iniciativa. Ele tomou uma iniciativa de colocar o povo de Deus, do modo em geral, em comunhão com o Pai, em comunhão com o Filho, em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com os irmãos, através do pão e do suco. Por que Jesus tomou essa decisão? A história nos conta, sim,
que não havia naquela época elementos que eliminariam o pecado, a não ser o cordeiro, a não ser o sacrifício de animais. E Jesus quis que você e eu soubesse que o sangue dele purifica de todo pecado. Aleluia. Jesus queria que você e eu soubesse que o sangue dele nos lava de todo pecado. Jesus queria que você e eu soubesse que o corpo, aqui representado pelo pão, o sangue pela uva ou pelo suco de uva, é um elemento que você e eu, ou o mecanismo que você e eu precisa para anunciar aos céus e aos irmãos que estamos em comunhão com o Senhor e com os irmãos e anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Você está entendendo? Então Jesus teve essa intenção. Ele teve essa intenção de você e eu entender esse negócio, que após ele ser morto ali naquela cruz, nós precisaríamos anunciar a morte dele até que ele venha, porque ele deixou uma promessa: eu voltarei. Aleluia. Ele disse no livro de Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 20. Ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. O que Jesus quis dizer nesse livro? Que até que o século seja consumido, Jesus está com você e comigo em espírito. Está entendendo? Mas através do corpo e do sangue do Senhor, nós então declaramos, anunciamos a morte do Senhor e aguardamos a volta dele até que ele venha. Por que isso, pastor? Porque quando a igreja for arrebatada, nós vamos estar corpo presente com o nosso Jesus Cristo. Amém? Para finalizar, sobre o pão, a Bíblia Sagrada nos relata que o pão e o suco de uva eram os dois elementos principal da Páscoa. Eram os dois elementos que não podia faltar. Mas como Jesus estava ali anunciando uma nova era, Jesus estava anunciando ali uma nova etapa, Jesus então estava mostrando, ele estava mostrando que a partir daquele dia em diante, o que nós iríamos comemorar a respeito da Páscoa seria a morte dele. Então o que Jesus fez? Não, então vocês vão participar então da ceia do Senhor. Foi aí que Jesus então instituiu a ceia. Eu estou repetindo, ele pegou o pão, partiu e entregou aos seus discípulos e disse: esse é o meu corpo. Aí você imagina os discípulos, mas sem entender, mas o que quer dizer seu corpo? Isso é um pão. Imagine Jesus pegando o cálice. Imagine Jesus pegando o cálice e dizendo: esse é o meu sangue. É o sangue da nova aliança. Aí você já imaginou os discípulos falando: mas Senhor, já há uma aliança em vigor. Já há uma aliança em andamento. Deus já fez uma aliança com o povo lá atrás. Aí Jesus então disse: a nova aliança no meu sangue. Sabe o que Jesus estava dizendo, amados? A partir de hoje não vai precisar mais matar nenhum animal para você ser perdoado dos seus pecados. A partir de hoje você não precisa recorrer aos sacerdotes para você falar com Deus. A partir de hoje você pode se dirigir a mim e eu te ouvirei do alto dos céus e responderei a sua petição. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que não vai haver mais sacrifício. Jesus dizendo: eu sou o sacrifício, está aí, ó. Este pão é o meu corpo que será repartido por vós. E Jesus ainda disse: faz isso em memória de mim. Jesus ainda não tinha sido preso, não. Jesus ainda não tinha sido preso. Faz isso em memória de mim. E o cálice? Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue.
Sabe o que Jesus estava anunciando? Algo novo, uma nova aliança. Jesus estava anunciando um pacto novo com o povo, mas Jesus não estava cancelando a aliança que Deus fez, não, pelo contrário, Jesus estava trazendo uma aliança nova. Amém? Então, por esta razão, que Paulo foi ensinar aos irmãos lá de Coríntios, ou de Coríntios, e Paulo então disse: olha, o Senhor me disse que ele pegou o pão, repartiu e disse: isso é o meu corpo que é partido por vós. O pão, amados, aquele que nós, que não tem nada a ver com isso, que nós alimentamos de manhã, na hora do café da manhã, você pode observar que ele nos sustenta até, parece que até programado, né? Até por volta das 12 horas, 11 horas, né? Sem falar daqueles que só gostam de comer 2 ou 3 pãozinhos também, né? Aí que sustenta bastante, né? E sem falar que o pão também faz crescer até uns pneuzinhos do lado, essas coisas assim também. Por quê? Porque ele tem uma consistência. Vocês estão rindo, né? Alguém apontou para o Ricardo que cresceu um pneu grande ali, viu? Mas escuta bem, o pão, amado, ele é um alimento forte. Ele é um alimento forte e ele é um alimento também que de acordo com o horário que você utilizar, ele supre no lugar da refeição. Ele ocupa o lugar da refeição. Está me entendendo? Então, aí porventura poderia este pão ou este suco suprir o lugar da refeição durante 30 dias? Poderia este suco suprir o lugar da refeição dele durante 30 dias? Se nós levarmos na lógica, não, mas no sentido espiritual, sim. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Deus grandão. Até que ele venha. Olha só, é até que ele venha. Então, por essa razão que Paulo deixou escrito no livro de 1 Coríntios assim, olha, porque todas as vezes que bebedes, não, está escrito assim: fazer isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Então, todas as vezes que nós tocamos no corpo e no sangue do Senhor, nós fazemos isso em memória do Senhor. Está entendendo? Então, amado, Jesus sabia que naquela noite ali ele seria traído, ele seria preso e seria conduzido até o tribunal secreto. E ali ele receberia a pena que, segundo os romanos, achou que ele merecia, e ali por diante levariam para a crucificação. Jesus sabia que o momento que ele estava para enfrentar era um momento muito doloroso, era um momento terrível, e era um momento que aparentemente o diabo sairia vitorioso. Pastor, a verdade é, Jesus sabia quando. Aí vem a resposta, porque foi a eles que Jesus comissionou a maior tarefa de toda a história da humanidade. Me pergunta, qual tarefa, pastor? Qual tarefa, pastor? Portanto, ide por todo mundo, pregar o evangelho, ensinar. Olha, é isso, essa foi a tarefa que eles receberam. Sabe o que Jesus quis dizer? Tudo que vocês aprenderam comigo, ensina ao teu próximo. Deus grandão. Está entendendo? Portanto, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Está entendendo? Por esta razão que Jesus instituiu a ceia só entre ele e os discípulos, amados, e não a mais ninguém. Sabe por quê? Os discípulos ali eram alunos do mestre, mas os discípulos iriam formar discípulos ainda. Está entendendo? Então, eles não poderiam participar de uma ceiazinha qualquer, não. Tinha de ser a ceia mais valiosa da história, que foi a primeira ceia. Amém? Eu não quero ser extenso por causa do horário, mas quero dizer aos irmãos
não toca nem no meu corpo e nem no meu sangue, este não é digno de mim. Você já imaginou, meu irmão, minha irmã, ficar fora do céu porque não participou do corpo e do sangue do Cordeiro? Você já imaginou perder uma salvação? Não estou dizendo que está condenado, amém? Mas você já imaginou perder uma salvação por não tocar nem no corpo e nem no sangue do Senhor? Mas aí tem aqueles pastores que dizem assim: eu não acho que o povo pode ser condenado por não tocar na ceia, não. Você não acha, não? Então por que Jesus disse que quem não tocar no meu corpo e no meu sangue não é digno dele? Por que Jesus disse isso então? Pensa bem. Por que Jesus disse que aquele que não tocar no meu corpo nem no meu sangue não é digno de mim? Pensa bem. Outra coisa, por que Jesus disse fazer isso todas as vezes em memória de mim? Jesus disse isso. Pensa bem. Somos nós, amados, somos a testemunha de Jesus, de que Ele morreu, ressuscitou, e que através do corpo e do sangue nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Somos nós os responsáveis de anunciar que Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia e que nós aguardamos a volta dele. Somos nós. Amém? Mas Paulo então, ele também deixou um aviso aos coríntios que serve para a minha vida e para você. Ele diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, este será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Sabe o que é ser culpado do corpo e do sangue, amado? É ser culpado da morte de Jesus, como aqueles soldados romanos lá foram. Como aquele povo, muitos na multidão, antes de Jesus ser crucificado, eles tinham a opção de deixar que Jesus esteja solto ou Barrabás. Sabe o que eles fizeram? Soltaram o marginal e prenderam o nosso santo Jesus. Então, diz a Bíblia Sagrada, que o cordeiro a ser oferecido não poderia ser um cordeiro qualquer, mas tinha de ser um cordeiro santo, tinha de ser um cordeiro que fosse capaz de romper algumas barreiras, e entre elas nos deu livre acesso ao Pai. Amém? Amém. Fica sobre os teus pés em nome de Jesus, você que pode. Deus grandão da Galileia. Tem aquelas pessoas que, não, se eu não participar esse mês, eu participo no outro. Olha, eu, com toda sinceridade, eu não quero estar no seu lugar. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim, que aquele que não tocar no meu corpo e no meu sangue, não é digno de mim. Aí você vai imaginando. Você vai imaginando aí o que Jesus quis dizer com isso, não ser digno dele. Ele ainda diz mais ainda: aquele que não participa do meu corpo e do meu sangue não faz parte de mim. Jesus disse isso. Aí você já imaginou? Nós servir a Ele o tempo inteiro, quando chegar no dia do juízo final, chegar diante faltando só dar um passo para dentro da cidade santa e falar: você sai daqui que você não é digno de mim, não. Já imaginou isso? É Ele que diz em sua palavra, não são palavras minhas, não. Amém? Então, a você, minha irmã, a você, meu irmão, valorize a ceia, como Jesus valorizou você naquela cruz. Valorize a ceia, como Jesus valorizou você em meio àquele sofrimento que Ele passou. Não trata a ceia do Senhor como um alimento qualquer ou um objeto qualquer, não, porque isso pode te custar muito caro. Deus. Isso pode te custar muito caro. Amém? Eu já disse aqui que há denominações que participam da ceia somente uma vez por ano. Então o ponto disso aí é que tem quase 6 meses para pecar à vontade. 6 meses para pecar à vontade. Mas nós, quem dera,
se nós pudéssemos participar todos os dias, para que todos os dias nós venhamos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Gostaria que você curvasse a sua cabeça por algum instante, e em nome de Jesus você vai fazer por uma autoridade eclesiástica, por um pastor, uma pastora, foi submergido às águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que está em comunhão, somente você que eu quero que fique de pé para poder tocar no corpo e no sangue do Cordeiro. Amém? Vou pedir aos irmãos que vão repartir.